Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera. Agora, 12h35, eu fui para o intervalo dizendo que a Acreúna fica no sul do estado, pelo amor de Deus, do sudoeste, a nossa querida Acreúna. Aproveito para mandar um abraço para todo mundo. Deixa eu te contar agora que a Caixa Econômica começou a liberar hoje o dinheiro da quarta parcela do auxílio emergencial. Vamos lá para Anápolis, então, bater um papo com a Marina Demore, que, inclusive, a Marina está em frente à Caixa Econômica Federal para trazer notícia boa. Tô certo, Marina? Boa tarde de novo. Oi, Thiago. Boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo que acompanha a gente. A gente está justamente aqui em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Pedi para o Divino Costa já mostrar ali para a gente como é que está a movimentação. Neste momento, a gente vê aí uma fila grande, viu, que está formada aqui. A manhã inteira foi de bastante movimentação na Caixa Econômica aqui em Anápolis e também em outras cidades do estado que a gente vem acompanhando. O motivo dessa fila pode estar ligado principalmente também à liberação da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família que terminam, né, que o NIS termina com o número 1. Eu estou aqui com o Marciano de Freitas, que é superintendente da região norte da Caixa Econômica Federal. Superintendente, esse pode ser o principal motivo da fila que está se formando? O que foi liberado hoje, né? Quem que já recebeu esse dinheiro? Boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Anhanguera. Importante ressaltar que a Caixa executa o pagamento de vários outros programas. Por exemplo, o Fundo de Garantia, o abono salarial, benefício emergencial, folha de pagamento. Hoje, o dia 20, é um dia que nós temos várias folhas de pagamento sendo realizadas. Então, as filas que às vezes formam na porta das nossas unidades são para utilização de todos os serviços, não somente o auxílio emergencial. E a Caixa tem utilizado, né, assim, das medidas preventivas, do distanciamento, o contingenciamento, né, da utilização dos terminais para evitar aglomeração. Importante ressaltar que todos os clientes que procurarem a Caixa, né, serão atendidos no decorrer do dia. Então, chegou na agência, nós vamos atender até o final do expediente. A gente tem inclusive registros, né? Eu vou pedir para o pessoal mostrar as imagens de mais cedo da agência da Caixa Econômica Federal em Lusiânia e em Trindade. Nas duas agências, né, em que nossas equipes receberam essas imagens, filas estavam dobrando o quarteirão. Agora, o principal motivo, talvez, né, além de todos esses benefícios que o senhor disse, seria também uma procura desnecessária, às vezes, pelas pessoas que estão aguardando aí para receber o auxílio emergencial. Hoje foi liberada a quarta parcela para os beneficiados do Bolsa Família, mas não tem necessidade, né, dessa pessoa ir a uma agência. Isso, Marina. Nós temos hoje o início do pagamento do calendário do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, que tem o final NIS 1. E esse pagamento irá até o dia 31 de julho. Como você disse, nós temos outros canais que os beneficiários poderão utilizar, além das agências da Caixa, os correspondentes Caixa Aqui, as unidades lotéricas ou os cartões da conta Caixa Fácil para utilizar para compra dos estabelecimentos credenciados. Então, quem recebe o Bolsa Família pode pegar o cartão, ir no supermercado, fazer uma compra usando o cartão, porque o dinheiro já foi debitado. Esses que terminam, né, com o NIS número 1, essa liberação já começou, então. Corretamente. Beneficiários do Bolsa Família, NIS final 1, o recurso já está depositado a partir de hoje para utilização. Agora, de hoje até o dia 30, né, os demais beneficiários vão receber também. E a partir de quarta-feira começa, então, a liberação para os demais beneficiados do auxílio emergencial, para as outras pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial. Marciano, eu agradeço a sua participação, os seus esclarecimentos. A gente vai acompanhar, Thiago. Então, hoje, só os beneficiários do Bolsa Família que tem o NIS, né, com o final 1, já receberam o dinheiro, a quarta parcela do auxílio emergencial. Até o dia 30, todos os demais beneficiários do Bolsa Família. E a partir de quarta-feira começa também o calendário para o pagamento dos demais, né, dos demais trabalhadores que estão recebendo aí o auxílio emergencial, R$ 600 do governo federal, viu? Tá certo, recado importante. Obrigado, viu, Marina? Agora sai desse sol aí, toma uma água que tá forte demais. Abraço, agradeço ao seu entrevistado.
Agora, acompanha só esse caso. Bombeiros foram chamados para resgatar uma coruja em uma casa e acabaram sendo furtados. Isso mesmo. Infelizmente, isso aconteceu lá em Águas Lindas de Goiás. A Nayara Santos está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes. Que ocorrência foi essa, hein, Nayara? Boa tarde para você, minha querida. Oi, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo e bem-vindo de volta, viu? Olha só que absurdo, Tiago, que audácia aí de quem cometeu esse crime, né? Segundo os bombeiros, foram furtados 2 equipamentos que são usados aí essencialmente no resgate de pessoas presas em ferragens. Seria então o motor e também o cilindro expansor. Os bombeiros disseram para a gente ainda que esse equipamento é exclusivo para essa finalidade, que não tem aí nenhuma utilidade para a sociedade civil, além de ser um equipamento bem caro. Só para vocês terem uma noção aí dessa importância desse equipamento, ele é usado em mais ou menos 5.000 resgates por ano. O Major Ademar Ramalho conversou com a nossa equipe, gravou um vídeo explicando aí sobre essa situação. Vamos ouvir então. Não tem função nenhuma para a sociedade civil como um todo, então não é um equipamento não comercial. Porém, para nós é indiscutível o valor. As pessoas presas em ferragens vão ter dificuldade em receber seu socorro por conta desse furto. Olha, a Polícia Civil já está investigando esse caso, mas a Polícia Militar também já está ajudando aí nessa operação, tentando encontrar esses suspeitos e também tentar localizar esses equipamentos, né? Inclusive o Corpo de Bombeiros está pedindo a nossa ajuda. Os moradores lá do entorno ali de Águas Lindas de Goiás, que tiver conhecimento, chegar a ver esses equipamentos, pode entrar em contato nos telefones, então, 190, que é da Polícia Militar, 197, ou então no número 193, que é do Corpo de Bombeiros. Então, repetindo, quem tiver alguma pista a respeito desse crime que aconteceu lá em Águas Lindas de Goiás, pode entrar em contato no telefone 190, ou 197, ou 193, viu, Tiago? 193, o telefone do Corpo de Bombeiros, equipamento de resgate, foi furtado por bandidos. Eu não sei se essas pessoas sabem, a gente não pode esperar nada de bandido, mas roubar bombeiros, corporação que geralmente salva vidas, é um absurdo. E esse equipamento, hein, Nayara, eu não sei se eu estou certo, mas é só usado pelos bombeiros, quer dizer, não tem serventia para mais ninguém. Não tem, Tiago. É um equipamento feito exclusivamente para esse tipo de resgate, que é um resgate bem complicado de ser feito, né? Quer dizer, pessoas que precisam aí ser resgatadas, às vezes está lá preso nas ferragens, né? Pode ter algum tipo aí de chance de vida, enfim. O resgate que é feito exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros. Então, gente, pelo amor de Deus, né, Tiago? Qual a utilidade que isso tem aí para a sociedade civil? A gente ouviu aí o Major dizendo que é um equipamento caro, tão essencial. Então, quem tiver uma pista, souber de qualquer coisa, é só entrar em contato nesses telefones que nós dissemos. Você disse super bem. Pelo amor de Deus, vamos ajudar os bombeiros, então, no 193. Valeu, minha querida. Abraço. E olha, a polícia apreendeu droga escondida em carro e até em pé de maconha lá no sul do estado. Tudo isso em Itumbiara e em Caldas Novas. O Emerson Ferreira está ao vivo de novo com a gente lá de Itumbiara e tem os detalhes dessa história para a gente. É com você, amigo. Pois é, Tiago, foram 3 ocorrências, viu? 3 apreensões. Vou falar da primeira, que aconteceu em Piracanjuba, na BR-153. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 45 quilos de maconha, que estavam escondidos, veja só, no estofado do banco de trás de um veículo. Esse carro de passeio foi abordado pela PRF, próxima ao posto de cobrança de pedágio, né? Só que a dupla que estava dentro desse carro acabou contando algumas mentiras para a polícia, o que chamou a atenção. Então os policiais decidiram fazer uma vistoria no veículo e foi justamente aí nessa vistoria que localizaram esse carregamento, 45 quilos de maconha que estava escondido aí no banco de trás do veículo. Os 2 homens de 27 e 36 anos foram presos em flagrante. Outro caso de apreensão de drogas também neste final de semana foi aqui em Itumbiara, na BR-153, também pela PRF. A polícia parou um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Brasília.
e na bagagem de um dos passageiros, na mochila, a polícia localizou 5 quilos de maconha, vários tabletes também escondidos aí dentro de uma mochila. Para a polícia, esse passageiro disse que pegou essa carga, queria receber R$1.000 para fazer esse transporte, levar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Brasília. Mas não deu certo. Esse rapaz foi preso, já foi inclusive encaminhado ao presídio e essa droga também foi apreendida. Esse rapaz deve responder por tráfico de drogas. Se for condenado, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. O outro caso foi em Caldas Novas. O homem também foi preso por tráfico de drogas, direção perigosa e resistência à prisão. Foi depois de uma denúncia. Os policiais tentaram abordar esse suspeito, mas ele pegou uma moto e fugiu em alta velocidade pelas ruas da cidade. Os policiais então foram atrás, conseguiram localizar esse suspeito já perto do aeroporto da cidade. O homem disse para a polícia que estava com drogas em casa. Os policiais, claro, foram até o local. Lá localizaram uma porção de maconha e, olha só, um pé de maconha sendo cultivado em casa. Além disso, a polícia também apreendeu uma balança de precisão e dinheiro. Esse homem também já foi preso e esse material apreendido, inclusive a moto que ele usou para tentar fugir da polícia, Tiago. É cada um, hein, Emerson? Obrigado por sua participação. Olha, policiais militares foram chamados por conta de um furto de uma motocicleta lá em Jataí. Estavam em patrulhamento quando perceberam a presença de um suspeito. Leia as imagens. Os policiais disseram que tentaram cercar a moto, mas o motociclista reagiu e atirou contra eles. Os PMs revidaram e o motociclista acabou sendo atingido. Ainda assim, ele continuou fugindo de acordo com os policiais e foi encontrado no setor Estrela d'Alva. O motociclista é um adolescente, gente, de 16 anos. A moto em que ele estava era roubada. Com ele também foi apreendido um revólver e o adolescente foi levado para o Hospital de Urgências de Santa Helena. Para por aí não. Uma idosa de 60 anos e o neto dela foram levados para a delegacia suspeitos de tráfico de drogas em Acreúna, no sudoeste do estado. A CPE, Companhia de Policiamento Especializado, recebeu uma denúncia de que uma família vendia drogas numa casa às margens da BR-060. Quando os policiais chegaram no endereço, o jovem de 19 anos até tentou fugir, mas foi capturado. Na mochila em que ele usava foram encontrados 7 tabletes de maconha. Na casa foi apreendido mais droga, além de R$620 em dinheiro, uma balança de precisão, munições e celulares usados na venda dos entorpecentes. O suspeito disse para os policiais que faz parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e que começou a traficar droga aos 13 anos. Ele foi preso e a avó ouvida e liberada. Olha, com o tempo seco, infelizmente, o número de queimadas aumenta. A maior parte é registrada entre os meses de agosto e outubro, por agora. Esse período crítico ainda nem começou, mas a quantidade de casos já subiu. A região sudoeste do estado é uma das que mais sofrem com o fogo. Só neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros combateu 2 grandes incêndios lá em Rio Verde. Um trator e um transbordo para cana destruídos, além de aproximadamente 30 hectares de cana queimados. Esse foi o resultado de um incêndio no canavial de uma usina na BR-452, em Rio Verde. Quando os bombeiros chegaram, cerca de 25 pessoas já trabalhavam no combate às chamas, usando caminhões-pipa e tratores com grade. Os militares receberam uma informação de que o incêndio teria sido criminoso, mas não conseguiram comprovar essa possibilidade. No mesmo fim de semana, o fogo destruiu cerca de 20 hectares de eucalipto às margens da BR-060, entre Rio Verde e Jataí. A suspeita é de que a queimada tenha começado numa propriedade vizinha. Os bombeiros levaram quase 6 horas para controlar as chamas e usaram 30 mil litros de água. Só neste mês, a corporação atendeu a 50 ocorrências na região de Rio Verde. No estado, foram 613. Um boletim divulgado pelo CIMEGO, Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, mostra um avanço nas queimadas aqui na região sudoeste. Entre 6 e 12 de julho de 2019, foram 15 focos. A maior parte das queimadas é registrada entre os meses de agosto e outubro por causa da estiagem. Nesse momento em que os agricultores estão fazendo a colheita do milho safrinha, com as plantas tão secas, a baixa umidade e os ventos fortes, qualquer fagulha, até mesmo das colheitadeiras, pode provocar um incêndio.
Na semana passada, o governo federal publicou um decreto que proíbe as queimadas em todo o país. A medida vai durar 120 dias. Na nossa região, o modelo de agricultura aqui já não aplica o fogo, né? Até o trabalho que é feito aqui, através de várias brigadas que foram constituídas, Brigada Aérea, o Corpo de Bombeiros, é para inibir essa prática na agricultura. Então, isso é algo mais específico ali para a Amazônia Legal, para o Pantanal. E a nossa agricultura aqui, o nosso pecuarista já não faz uso. Então vem reforçar, às vezes, uma restrição a mais para o órgão ambiental ali que vai autorizar ou não a questão dessas queimadas. O período mais crítico das queimadas ainda nem começou. E a falta de consciência traz danos que vão além da destruição pelo fogo. Nós temos uma situação aí de uma pandemia, essa questão desses incêndios, a fumaça, agrava ainda aí a questão das doenças respiratórias, gera um tumulto maior nos hospitais. Então a gente pede atenção, né, quanto à questão desses incêndios. O simples fato de queimar um lixo é proibido, a gente pede que não faça e que as pessoas tenham consciência. A maioria dessas queimadas é criminosa, é preciso ter consciência, né? Tomar cuidado com isso. 12h51 e a gente tem falado sobre os casos de Covid-19 que tem aumentado bastante a cada semana, mas outra doença que também preocupa e muito aqui no estado é a dengue. E aí, sobre esse assunto, eu vou chamar de novo a minha amiga Tássia Fernandes, porque lá em Jataí tem um monte de casos da doença. Tô certo, né, Tássia? Tá certo sim, viu, Thiago? Olá novamente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, não só aqui em Jataí, mas em todo o estado, viu? Só neste ano, aqui em Goiás, foram confirmados mais de 41 mil casos de dengue. E a gente sabe, sempre fala aqui nos nossos telejornais, né, que a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, para a gente combater essa doença e todas as outras que também são transmitidas pelo mosquito, como, por exemplo, febre amarela, chikungunya e tantas outras, isso depende da nossa ação, né, da nossa atitude em casa, cuidando ali dos quintais. E é o que a gente vai ver na reportagem, como esses cuidados são importantes diante de tantos casos registrados aqui no estado. Vamos ver. Todos os dias é assim. Saiu da cama, a Dona Maria já começa a rotina de cuidados. E tem 2 itens que não podem faltar: o protetor solar e o repelente. Só lavo o rosto e já passo ele e ainda saio do quarto amanhã cedo. Todo dia? Todo dia. Por quê? Vai para livrar da doença. Eu sofri, não gostei, achei muito ruim. A Dona Maria Bárbara é minha avó e foi com ela que eu aprendi a passar repelente todos os dias. E esse cuidado é muito importante. Para a gente ter uma ideia, neste ano, aqui em Jataí, já foram confirmados mais de 660 casos de dengue. Em 2019, o município foi o 5º com mais casos da doença aqui em Goiás. A capital liderou o topo do ranking com mais de 35 mil casos confirmados no ano passado. Na sequência, a Aparecida de Goiânia, com mais de 18 mil, Anápolis, mais de 13 mil, Rio Verde, mais de 5 mil e Jataí, com quase 5 mil casos também. Somando todos os municípios goianos, neste ano já são mais de 41 mil casos confirmados. 4 pessoas morreram vítimas da dengue. Em 2019, foram 93 mortes causadas pela doença. É gravíssima a situação, nós não podemos aceitar que um mosquitinho desse ganhe a guerra. Né? Aproveitar quem está em casa, né, isolado, aproveitar para combater a dengue, passar nas suas casas, nos quintais, observar, não deixar água acumulada, né, as caixas d'água, as calhas. Prevenir a dengue durante a pandemia da Covid-19 evita até mesmo a necessidade de procurar uma unidade de saúde, já que os sintomas iniciais das 2 doenças são semelhantes. E a avó Maria, que já teve dengue, não deixa passar nenhum cuidado para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue transmite várias outras doenças. Ela é apaixonada pelas plantas e, para não ter problemas, está sempre fiscalizando o quintal. Olhar para ver se não tem água parada com tampinha, garrafa jogada, plástico, tudo junto à água.
É verdade esse bilhete, viu, gente? Minha avó é muito cuidadosa mesmo, se previne de todas as formas possíveis para evitar a dengue. Ela até estava me contando que, como ela gosta muito de plantas, né, na hora de fazer uma muda, muita gente coloca a muda na água. E ela disse que isso é muito perigoso, porque se colocar a muda na água tem que ficar de olho também. Então ela prefere colocar na areia. E tem vários outros cuidados que são importantes. Quem tem bichinho de estimação, cão e gato, por exemplo, tem que estar sempre higienizando ali a vasilhinha onde coloca a água para esses animais. Nessa época que está ventando bastante, cai muita folha das árvores, é importante ficar de olho nas calhas, manter a limpeza dessas calhas também, porque podem acumular água. E como a gente viu aí na reportagem, alguns sintomas da dengue são muito semelhantes com os sintomas da Covid-19, principalmente no início da doença. E para falar melhor desse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o Dr. Hélio Ranes Filho, que é médico infectologista e participa aqui com a gente. Dr. Hélio, gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre esses sintomas, né, da dengue, que são aí semelhantes com a Covid-19 no início da doença. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tássia. É isso mesmo. Especialmente nas fases iniciais da Covid-19, os sintomas podem se confundir com os sintomas da dengue. Então, sintomas clássicos como febre, dor no corpo, falta de apetite, dor de cabeça, podem cursar nas duas doenças, principalmente no início. Alguns pacientes com Covid-19 só vão apresentar os sintomas respiratórios alguns dias depois desses sintomas iniciais. Então, realmente, nas fases iniciais é difícil fazer essa diferenciação e, inclusive, os exames de sangue, especialmente os testes rápidos, para complicar um pouco ainda mais, pode acontecer o que a gente chama de reação cruzada. Então, às vezes a pessoa está doente por uma doença e o exame da outra doença acaba dando positivo também. Então, por isso, uma avaliação médica é muito importante. O que vai diferenciar ali vai ser essa questão dos sintomas respiratórios mesmo. Isso, geralmente a Covid-19, né, algumas poucas exceções, as pessoas vão evoluir com sintomas posteriormente de tosse, pode ter o nariz escorrendo, algumas pessoas podem apresentar espirros. Então, classicamente, né, a Covid-19, depois desses sintomas iniciais clássicos de febre e dor no corpo, ela tende a evoluir com os sintomas respiratórios, que é o que nós chamamos de síndrome gripal. E se a pessoa não faz essa prevenção, se a pessoa não, né, se a gente, porque acho que é uma responsabilidade de todos nós, né, se a gente não ficar de olho ali para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças, se vem aí uma doença dessa, tem a necessidade também de procurar uma unidade de saúde, consequentemente a pessoa também fica mais suscetível a contrair o coronavírus, né, doutor Hélio, já que nas unidades de saúde tem uma maior circulação de pessoas, inclusive pessoas doentes, né? Com certeza, muito bem lembrado, né, Tássia? Se a pessoa ficar doente por qualquer motivo que seja, né, então vamos considerar que a pessoa acabe se infectando pelo vírus da dengue. Ela vai precisar procurar um serviço de saúde, provavelmente, e ao frequentar esse serviço de saúde, ela pode estar entrando em contato com casos de Covid-19. Então, precisando ir com mais frequência ao serviço de saúde, ela tem uma chance de se infectar também pelo coronavírus. Então, realmente, prevenir, né, a questão de prevenção da dengue se torna ainda mais importante nessa época, não só pela própria dengue em si, mas pelo risco que a pessoa vai apresentar de se infectar pelo coronavírus ao frequentar o serviço de saúde. Doutor Hélio, queria agradecer a participação do senhor aqui com a gente por todos esses esclarecimentos. São duas doenças, então, que a gente precisa ficar de olho. Na reportagem nós vimos aí os dados da dengue aqui em Jataí, também no estado. Vou aproveitar agora para atualizar os dados da Covid-19 aqui no município também, viu? Porque, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura aqui de Jataí, já são 935 casos confirmados de Covid-19, 20 pacientes estão em isolamento hospitalar, são 11 mortes confirmadas e 478 pessoas são consideradas curadas, recuperadas da Covid-19. Importante, então, a gente lavar as mãos, claro, usar álcool gel, evitar contato com o rosto, né, colocar as mãos no rosto e também olhar no quintal, né, Tiago? Ver se não tem nada ali acumulando água, um recipiente, uma vasilha, até mesmo um saco plástico, uma tampinha. Qualquer quantidade de água pode se tornar aí um criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Volto com você.
Como bem nos ensinou a sua avó, fiquei apaixonado por ela. Vi a reportagem mais cedo. Ah, mas é graciosa. Qual que é a idade dela, Tássia? Olha, eu tô com medo de errar, viu, Thiago? Mas eu acho que são 84 anos, viu? Tá ali firme e forte. Fez aniversário em janeiro, mas acho que se não for 84, são 83. Mas é linda mesmo. Vamos para 83, falar viu? Menos. Obrigado, viu, minha querida? Abração para você, manda beijo para ela. Olha, esse foi o primeiro final de semana de reabertura quase que total do comércio em Lusiânia e também em muitas cidades do entorno. A Nayara Santos está ao vivo para conversar com a gente de novo. E eu quero saber como é que está a cidade aí, tranquilo, não tá? Conta tudo, Nayara. Olha, Tiago, a fiscalização atuou e teve multa também aqui em Lusiânia nesse fim de semana, porque o decreto, que começou a valer na sexta-feira e permitiu a flexibilização do horário de funcionamento do comércio de 6 horas da manhã até 11 horas da noite e também a abertura de bares e restaurantes. Muita gente desrespeitando aí essas medidas, aliás, uma série de medidas que estão contidas aí nesse decreto. Mas antes da gente falar sobre essa fiscalização, vamos ver uma reportagem que o Marcos Moreira preparou para a gente, mostrando aí como que foi o fim de semana aqui no entorno do Distrito Federal. Vamos ver. No primeiro sextou, após o decreto de reabertura total de estabelecimentos comerciais em Lusiânia, os bares e restaurantes da cidade tiveram um movimento tímido no comecinho do final de semana. Mesas distanciadas, como pede o decreto, e o uso de máscara foi feito. Nos dias seguintes, o baixo público de frequentadores foi motivo para alguns bares nem mesmo abrirem as portas. Durante o dia aqui em Lusiânia, nós demos um giro pela cidade e notamos que há pouca movimentação em bares e restaurantes. Grande parte da população que decidiu sair de casa optou por ir em praças. Mas mesmo com a abertura de grande parte do comércio, aqui nesse parque ecológico onde nós estamos, que é bastante frequentado, continuou interditado. Equipes da Guarda Civil Municipal passaram o dia monitorando o parque e evitando populares no local. Tá só em família, todo mundo usando máscara, eu acho que para mim não podia reabrir o parque ecológico. Em Valparaíso, muita gente foi às compras, mas com proteção. A entrada desse shopping ficou bastante movimentada na tarde de domingo. Já o parque da cidade ficou assim, lotado. Playground cheio de crianças e até aparelhos de ginástica sendo usados. Também encontramos pessoas sem máscara. Esse comerciante comemorou a reabertura. Melhorou porque o comércio agora está funcionando até às 23 horas. No Lago Jacob, cartão postal de Cidade Ocidental, correntes e faixas de isolamento ainda sinalizam interdição. Mas, segundo os moradores, o movimento por aqui tem sido o mesmo dos últimos dias. Pessoas fazendo caminhada e grupos de família. A maioria se protegendo contra o vírus. Muito importante, porque é um vírus assim muito perigoso, pode causar morte, então é muito bom sair, mas porém prevenido, Olha, Tiago, agora se não teve movimentação nos bares aqui em Lusiânia, por exemplo, teve movimentação e aglomeração nas casas e também nos setores de chácaras aqui no entorno do Distrito Federal. Aliás, uma preocupação aí para a fiscalização que foi intensificada nesse fim de semana. Só para vocês terem uma noção, foram 25 denúncias de festinhas e aglomerações nos setores de chácaras aqui em Lusiânia. Por isso a gente vai conversar agora com o diretor da fiscalização de posturas aqui em Lusiânia, o Luiz Carlos Tavares. Boa tarde para você, Luiz Carlos. Boa tarde. Como é que foi aí em relação a esse fim de semana, Qual que é o balanço da fiscalização? Pois é, esse final de semana foi um final de semana mais tranquilo. Apesar dessa liberação de bares e restaurantes, nós tivemos um fluxo menor de reclamações com relação aos bares. Nós intensificamos juntamente com a Polícia Militar e com a GCM, a Guarda Civil Municipal, com relação às festas clandestinas, reuniões em casas. Essas aí nós intensificamos para proibir, porque o decreto não autoriza e não está autorizando. Por isso pessoas foram multadas, moradores. Sim, a multa é prevista no decreto, São R$ 2.500 o valor da multa. E também tem o TCO da Polícia Militar. Então, constatando a irregularidade, o descumprimento do decreto, cabe multa e TCO da Polícia Militar. Quantas multas que foram aplicadas? Esse final de semana nós tivemos um balanço mais ou menos de 5 multas.
né? Nós intensificamos, igual eu te falei, juntamente com a Polícia Militar e com a GCM, as demandas com relação a denúncias. As pessoas fazem a denúncia no nosso departamento e nós vamos até o local. Então, basicamente, foi mais ou menos 5 multas. Aliás, as denúncias que podem ser feitas aí a partir de 8 horas da noite, né? Como que é feita essa denúncia? Sim, nós temos um telefone de plantão, que é o 3906-3301. A partir das 20 horas, todos os dias, as pessoas que se sentirem incomodadas, que tiver alguma aglomeração, alguma perturbação do sossego público, qualquer um bar também que esteja descumprindo o decreto, pode ligar no departamento que a fiscalização vai até o local, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, para verificar a ocorrência. Agora, o que diz o decreto, Luiz? Porque esse decreto daqui de Lusiânia, os outros municípios acabaram seguindo o modelo dele, né? O que diz e qual que é a preocupação de vocês? A gente pede à população que cumpra o decreto. Né? Existe essa doença, existe essa pandemia e o decreto é para ser cumprido. Então, os bares estão respeitando muito. Eles estão cumprindo com as suas obrigatoriedades, né, com relação ao EPI, com relação à questão de higiene. Mas a nossa preocupação é com as festas clandestinas, principalmente em residências e chácaras. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Então, fica aí o alerta, né, gente? A aglomeração não pode agora, nesse momento de pandemia. Então, quem perceber aí que de fato está acontecendo aí essas festinhas nos setores de chácaras, pode fazer a denúncia. Vou passar o telefone para vocês, que é daqui de Lusiânia, tá? 3906-3301, repetindo, 3906-3301. Tiago, é com você. Fala o DDD, Nayara. Aqui é 61, Tiago. 61, DDD recado 61. importante. Tá certo, valeu por sua participação, agradeço ao seu entrevistado. Obrigado demais, Nayara. Olha, é sempre bom mostrar aqui também exemplo de pessoas que venceram a Covid-19. Olha essa história que vem lá de Caldas Novas. A Letícia Messias, de 32 anos, e a filha dela, Giovana Aparecida Messias, de 10, tiveram sintomas da doença e procuraram os médicos no início de julho. Depois de 14 dias em quarentena, isoladas em casa, elas estão recuperadas. Olha só o que elas disseram. Graças a Deus, eu e minha filha vencemos o Covid-19. Eu sou funcionária da área da saúde, tive alguns sintomas leves, não percebi que poderia ser o Covid. Isso foi no final do mês passado. Agora, no começo desse mês, minha filha Giovana, de 10 anos, começou a apresentar alguns sintomas mais graves. Febre alta, diarreia, cefaleia muito forte. Foi quando eu me toquei que poderia ser o Covid, né? Porque a gente pensa que pode ser com todos, menos com a gente. Então, tomei as medidas necessárias, fiz o exame dela, deu positivo. Através do dela, fiz o meu, que já estava no final, somente IgG positivo. Então, a minha fase já tinha passado, já estava na fase final de cura. E estou aqui para dizer que nós vencemos o Covid e deixar um recado. Se cuidem, fiquem em casa, tome as medidas, use máscaras. Ah, que boa notícia, viu, pessoal? A gente tem que mostrar esses exemplos aí e nunca esquecer também de cumprir aquelas medidas básicas, né? Lavar a mão sempre, colocar a máscara, não abusar para sair de casa. É momento de quarentena, de isolamento e de consciência. Que bom, parabéns para as duas. A gente te deu aí um bom exemplo, agora a gente te mostra um outro bom exemplo que vem de Porangatu. A Polícia Militar e a Vigilância Sanitária fiscalizaram rios da região e nenhuma aglomeração foi registrada. Olha só que bonito. A fiscalização foi em cumprimento ao decreto estadual e municipal que proíbe essas aglomerações. E por isso, essas fiscalizações estão sendo feitas com frequência lá na região. É isso aí, exemplo de consciência e cuidado com o próximo. A gente torce para que todo mundo continue se cuidando. Bom demais mostrar isso, hein? Na sua cidade está frio, tem muito sol, você não sabe? Olha aí na previsão do tempo. Na região norte, máxima para hoje é de 33 graus, a mesma registrada no oeste goiano. Na região central chega a 30, no sudoeste também fica em 30 graus. Na região leste, mínima para hoje é de 10 graus e no sul, 12 graus.
A semana começa com temperaturas mais amenas em várias regiões e sem previsão de chuva. Destaque fica para as cidades de Porangatu, com umidade mínima de 23%, Catalão 25%, Jataí 23% e Lusiânia, umidade mínima de 26%. Aí, bem legal, você tá vendo essa imagem bem bonitona aí? É lá de Jataí. Vamos para lá então? Olha só que sol bonito. A gente viu aí que a mínima bem baixinha começou com aquele friozão, 14 graus, mas por lá agora, ó, 23 graus, sem previsão nenhuma de chuva, até porque tem pouquíssimas nuvens no céu, mas eu gostei dessa imagem aí de Jataí. Bom demais. Abração pro pessoal daí, viu? Tem de novo QVT na área, agora o G. Anderson Miranda de Santo Antônio do Descoberto mandou essa foto aí pra gente do começo da noite lá na cidade. Bem legal, bonito demais. Ó, o pessoal aqui é tudo profissional, né? Os fotógrafos capricham e a gente gosta sim, a gente gosta de ver essa imagem aqui no Jornal Anhanguera para o estado inteiro. E agora a Carla Lopes também está ligadinha aqui no Jornal Anhanguera e fez essa foto do pôr do sol na fazenda Pouso Alto, em Santa Rosa de Goiás. Eu acho muito luxo, né? Quem pode ir para a fazenda, por exemplo, nesse período de pandemia, coisa boa, afastar aí da multidão, ficar na fazenda tranquilo, bom demais. E o tenente Sartim registrou um lindo pôr do sol. Ele contou pra gente que a foto foi tirada numa chácara bem pertinho de Anápolis. Olha só, parece que tem até uma arte ali, hein? Bom demais da conta, que imagens bonitas. Você tem imagens assim para mostrar pra gente também?